Bem, pessoal, vamos lá, mais um eletrocardiograma. Vou mostrar para vocês hoje um eletrocardiograma bastante interessante que pode estar num pronto-socorro, num paciente que você atenda, e a gente tem que saber algumas definições, causas e como proceder com um eletrocardiograma desse tipo. Sou o Dr. Felipe Souza, sou médico, especialista em clínica médica, cardiologia, eletrofisiologia invasiva e estimulação cardíaca artificial. Vamos lá. A primeira coisa que a gente começa na análise do eletrocardiograma é analisando o ritmo. Procurar sempre o ritmo sinusal. No nosso curso, a gente já teve bastante familiaridade de como fazer isso. Temos regras práticas, né? Para você que quer saber mais, digite www.scgcurso.com, tem outros vídeos lá que a gente pode fazer essa definição. Mas lembrando, regra do REMA, procurar sempre o ritmo, o eixo cardíaco, fazer as medidas e partir para a análise, certo? O que a gente pode ver batendo de cara? Essa é uma interpretação rápida do eletrocardiograma que eu quero passar para vocês. Aqui, ó, a gente tem onda P negativa em AVR e positiva em D1. Mas veja só o que a gente tem nesse eletrocardiograma. Complexos de baixa voltagem, todas as derivações. Por que eu falo baixa voltagem? Não é só o QRS que também é de baixa voltagem, a onda P também, mas o que a gente sempre olha no eletrocardiograma, principalmente os complexos QRS, nós temos que ver aqueles complexos QRS com uma amplitude visível, né? A gente tem parâmetros para isso. Então, por definição, o plano frontal, D1, D2, D3, AVR, AVL e AVF necessitam de ter a amplitude dos seus complexos QRS pelo menos até 5 milímetros, né? Quando a gente fala que a gente tem uma diminuição da voltagem nos complexos QRS, a gente tem no plano frontal menor que 5 milímetros, ou um quadrado grande desse. Um quadrado grande desse equivale a 5 milímetros. É só você notar que ele não chega, né, nem a metade de um quadrado grande. Então eu pus um eletrocardiograma bem interessante aqui, que mostra no plano frontal aqui uma diminuição importante dos complexos QRS e também no plano horizontal de V1, V2, V3, V4, V5, V6 ou chamadas pré-cordiais. Nas pré-cordiais nós temos que essa medida ela tem que ser pelo menos em 10 milímetros, amplitude total, sendo onda R e onda S do complexo QRS. Então se a gente tem a média dessas derivações com menos que 10 milímetros, nós dizemos que tem uma baixa amplitude dos complexos QRS no plano horizontal. Então, nesse caso, o que nós observamos sempre quando a gente pega um eletrocardiograma e batemos o olho, a primeira coisa que a gente tem que ver, o eletrocardiograma foi feito dentro dos padrões, normais. O que são os padrões normais? A gente avalia aqui, eu coloquei aqui para vocês. O ganho, né, a amplitude está em N, tamanho normal, certo? Se fosse, por exemplo, feito em 2N, eu aumentaria essa amplitude. Então, se eu estou com esse eletrocardiograma em N, né, com ganho em N, e eu não estou conseguindo ver onda P, ou complexo QRS, e definir o ritmo, o que eu faço? Eu repito o eletrocardiograma em 2N, certo? E a velocidade em 25 milímetros por segundo, que é a velocidade padrão do eletrocardiograma. Uma coisa interessante, quando nós temos uma condição chamada pseudo diminuição da voltagem, quando a gente faz o eletrocardiograma e não percebe que foi feito em N, meio N, né? Ou N barra 2. Né? Então, um N dividido pela metade, metade do ganho. Então, com a metade do ganho padrão, né, a gente seleciona isso no eletro, às vezes selecionou errado, foi realizar o eletrocardiograma, estava em N barra 2 ou em meio N, certo? E isso causa o que a gente chama de pseudo baixa voltagem no eletrocardiograma. Então, fique com atenção, quando pegar um eletrocardiograma, a primeira coisa, olhe para a velocidade padrão que vai estar escrito do ladinho, no cantinho, no canto superior do eletrocardiograma, certo? Então, depois das definições, o que a gente
tem que saber é a causa. O que são as causas desses complexos de baixa voltagem? Então vamos lá. A obesidade é uma causa, né? Uma causa de interface entre o eletrodo, então tem um tecido adiposo muito espesso, né? O tecido adiposo dificulta o eletrodo explorador a captar aqueles sinais que vêm advindos do sistema elétrico do coração. Então, obesidade é uma delas. O DPOC, doenças enfisematosas pulmonares que fazem hiperinsuflação pulmonar, também aumentam aquela camada entre o coração e o eletrodo explorador. Então, aumenta a distância, porque além, no meio do coração, a hiperinsuflação pulmonar vai levar com que o pulmão, de certa forma, abrace o coração, né? Envolva de ar, de tecido pulmonar, faça mais uma camada para que o eletrodo explorador tenha essa dificuldade em captar os sinais advindos do sistema elétrico do coração. Mesma coisa, pacientes com mamas volumosas pode dar uma diminuição da voltagem, principalmente nas precordiais de V1, V2, V3, V4. Quem já não viu aquele má progressão da onda R de V1 a V3, V1, V4 na parede anteroseptal? Isso é muito comum, pode acontecer com pacientes com mamas volumosas. Derrame pericárdico, o sangue entre o pericárdio e o miocárdio, né? Ou então um líquido, por exemplo, né? Ele pode gerar essa dificuldade, né, de captação do eletrodo explorador. Isso diminui a voltagem também. Mixedema. O que é o mixedema? É uma condição do hipotireoidismo. O hipotireoidismo avançado causa edema, né, difuso global no paciente, o que causa aumento da interface, né, do tecido subcutâneo, líquido para o terceiro espaço, dificultando, mesma coisa, a captação dos sinais advindos do sistema elétrico do coração. Paciente com enfisema subcutâneo, então ar no subcutâneo, ele dificulta também por mais uma camada entre o coração e o eletrodo explorador. O derrame pleural também volumoso à esquerda coloca, né, uma interface aí de líquido, né, entre o coração e o eletrodo explorador. Então, mas é uma causa no pulmão. O paciente que tem um pneumotórax à esquerda, ele vai fazer com que o ar, né, daquela região se desloque, o ar do pneumotórax, né, que desloque o coração para o lado contralateral. E aí a gente vai ter o que? Diminuição nas precordiais. Então, baixa voltagem nas precordiais. E outra condição que já não é interface, que eu coloquei aqui para vocês, que é uma condição do miocárdio. Pacientes com miocardiopatia dilatada, já no estágio final, eles podem ter essa alteração. O tecido fibrótico que vai substituindo o miocárdio viável, ele vai diminuindo, então, a amplitude do seu QRS por diminuição direta dos miócitos, né? Dos miócitos viáveis. Então, é normal nós termos aquela diminuição do complexo QRS, então uma diminuição de voltagem. Do mesmo modo, as miocardiopatias dilatadas de depósito, né? As miocardiopatias de depósito chamadas, que são causadas por amiloidose ou sarcoidose, elas vão causar o depósito de substâncias entre os miócitos, diminuindo aí a quantidade de miócitos, o sistema de condução elétrico, os potenciais do sincício miocárdico vão estar totalmente comprometidos. Dessa forma, diminuindo os complexos QRS por diminuição direta dos miócitos viáveis. Tá? Pessoal, quis dar um apanhado aí geral em todas essas causas mais comuns. Então, olha o tanto de coisa que é importante a gente diferenciar, fazer um diagnóstico diferencial quando a gente pega um eletrocardiograma com um laudo, ou você laudar com baixa voltagem, seja difusa, seja localizada no plano frontal ou no plano horizontal. Tá? Então, queria agradecer ao tempo de vocês.
Não deixe de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho para mais vídeos como esse e nos seguir nas nossas redes, Facebook, Instagram. Tá todos os links aí na descrição. Muito obrigado.